O nosso assunto hoje é: a sua cura está na sua história, né? Mas o que é isso, né? O que é isso que a Cristina vem falando? Que negócio é esse de sua cura está na sua história? Como assim, né? Então, o objetivo dessa live de hoje é mostrar para vocês, convencer vocês de que o caminho para você conquistar a sua autocura emocional e também transbordar em torno, né, transbordar na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, o caminho para você conseguir isso é mergulhar na sua história de vida, na sua trajetória, na sua jornada. Olha, eu por muito tempo vivi na ignorância a respeito disso. Eu não admitia o efeito que o meu passado, que as coisas que aconteceram no meu passado, não admitia que isso tinha um efeito sobre a minha vida de hoje, sobre a minha vida adulta, sobre a forma como eu me comporto, sobre a forma como eu penso, como eu me emociono. Eu acho que, na verdade, eu só vim a entender isso completamente depois que eu comecei o curso de psicologia, já mais lá para o final do curso, quando a gente começa a fazer as matérias de psicoterapia, matérias que têm a ver com esse assunto, né? Quando a gente começa a ver as questões de trauma, de feridas emocionais, e agora na especialização que eu estou fazendo recentemente de terapeuta especialista em mulheres, a gente vem reforçando, a nossa professora, a nossa mentora vem reforçando esse assunto, mostrando que os traumas e as feridas emocionais têm sim influência, têm efeitos prolongados na nossa vida. A gente traz para a vida adulta. Aquilo que a gente viveu lá no passado, lá na infância, é trazido para a vida adulta. Então, até eu chegar nessa conclusão disso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, foram anos de trabalho clínico, anos de estudo, de pós-graduações, de especializações, até eu compreender com propriedade, eu compreender completamente o impacto que tem na vida adulta das pessoas aquilo que aconteceu há muito tempo atrás, né? Olha aqui, pensa comigo, o nosso sistema nervoso é um sistema informacional. Nós somos um arquivo ambulante de memórias. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções e comportamentos vêm das nossas memórias, memórias que estão guardadas aqui desde o ventre materno, desde a época que a gente estava na barriga da mamãe, desde a gestação, entendeu? Então, creia que em algum lugar do seu passado, em algum lugar do meu passado, está a matriz informacional que produziu o trauma, a dor, o sofrimento e as lembranças dolorosas. Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. Quando eu falo em trauma, eu sei que muita gente pensa só em catástrofe, né? Pensa assim num acontecimento bombástico que marcou a vida da pessoa, mas trauma é uma coisa muito mais abrangente do que uma catástrofe. Já comentei aqui com vocês em outras lives, uma clientezinha, criança que eu tive, que quando ela chegou a mim, ela já tinha uns 4 anos de idade, estava com dificuldade de se adaptar à escola, não queria largar a mãe para ficar na escola. Então, pesquisando a história dessa menina, a mãe me relatou que quando essa menina tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, eles tinham uma lanchonete numa beira de estrada aí, perto de Juiz de Fora, e a lanchonete foi assaltada e o marido, o pai da menina, da garotinha de 1 ano e pouco, estava com ela no colo. E o assaltante, naquela confusão ali de pegar o dinheiro e tal, atirou no pai da menina, tendo a menina no colo. Então, o sangue do pai espirrou na menina, o pai caiu com a menina no colo. Então, assim, isso foi um trauma, isso foi uma coisa realmente bombástica que aconteceu na vida dessa garota, que influenciou o comportamento dela dali para frente. Mas, quando eu falo trauma, gente, eu não estou falando só de situações trágicas, de tragédias bombásticas, não. Eu estou falando de pequenas coisas, de hábitos que a gente adquire, tipo, padrões de pensamento, padrões de comportamento, vícios, linguagem, atitudes, medos, coisas menores, eu diria assim, menores, mas que nos perturbam na nossa vida adulta, tá? Então, quando eu falar em trauma, em ferida emocional, não pense só na catástrofe, não. Pense nas pequenas feridinhas, nas pequenas coisas que acontecem também na infância e que trazem marcas para a vida adulta. Olha, na minha experiência de vida, com pessoas com quem eu convivo, e também na minha experiência clínica, eu tenho visto muitas pessoas
que se negam a olhar para a sua história. Olha, gente, isso para a gente no consultório, no trabalho que a gente exerce de recuperar a saúde mental das pessoas, isso é um problema quando a pessoa não quer olhar para a sua história. Porque nós precisamos, nós terapeutas, nós profissionais da área da saúde mental, precisamos olhar para a história do cliente que vem nos procurar para poder desembaraçar o novelo, para poder desvendar, para poder descobrir onde está a raiz daquele problema que ela vem trazendo para a psicoterapia. Então, muitas clientes falam assim, não quero falar no passado, meu problema é o que eu estou vivendo hoje. Então, assim, elas não entendem que é necessário falar no passado para poder desvendar o que está acontecendo hoje. Então, o que elas fazem? Elas jogam essas memórias dolorosas do passado, tristes, para debaixo do tapete. Eu entendo isso, porque tem coisas que é muito angustiante de ter que relembrar. Por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente por um padrasto, por um pai, como acontece, por um avô, por um primo, ela ter que relembrar essas coisas é muito angustiante. Eu entendo isso. Mas a pessoa precisa compreender que é lá na sua história, lá naquele lugar da dor, que se encontra a experiência conflitante, a experiência disfuncional que gerou a dor emocional, que gerou a ferida emocional e que influencia todo o seu comportamento atual. Por exemplo, essa moça que foi abusada sexualmente na infância, ela hoje, muito provavelmente, vai trazer para o consultório uma queixa de que tem problemas com relacionamento amoroso. Ela não consegue um relacionamento amoroso estável, porque ela ainda tem essas marcas do abuso sexual que ela sofreu na infância. Isso tudo está no inconsciente dela, bloqueando a vida dela, impedindo que ela tenha um relacionamento amoroso saudável. Então, quando você esconde, guarda, reprime as suas dores e as suas feridas, você está negando o seu passado e está retardando a sua cura. Você está jogando para frente, você está adiando a sua cura. Qualquer pessoa está apta, é capaz de obter a sua autocura, desde que ela esteja disposta a olhar para trás, tá? Olha, pense o seguinte, o conflito, o sintoma que você apresenta hoje, a disfunção que você apresenta hoje, não é a raiz do problema. Eu sinto ter que te dizer isso, mas é assim que funciona. Vocês sabem que um iceberg, ele tem uma ponta que fica na superfície, para fora da água, e tem um volume muito maior do que aquela ponta, que fica submerso, fica abaixo do nível da água. Então é desse jeito, o sintoma que você traz hoje, a disfunção, o conflito que você traz hoje, é só a pontinha do iceberg que está aparecendo ali acima da água. Comparei com a ponta do iceberg, mas eu posso comparar também com uma fumaça. Vocês já viram aquele ditado que fala assim, onde há fumaça, há o quê? Fogo. Isso mesmo, Sandra. Onde tem fumaça, tem fogo. Vamos lá, porque o incêndio está lá. Então, o sintoma, gente, é só fumacinha. Você tem que ir lá no local, você tem que aprofundar, você tem que abrir, você tem que tomar contato com o incêndio. Está tendo um incêndio ali. Então, o seu comportamento defensivo e desajustado de hoje, a psicologia entende que foi a forma que você desenvolveu para se proteger naquele momento, para se adaptar às circunstâncias e para sobreviver. Muitas vezes, assim, para sobreviver, a pessoa desenvolve comportamentos disfuncionais, comportamentos desajustados. Como, voltando aqui ao exemplo da menininha que presenciou o assassinato do pai, o pai foi assassinado tendo ela no colo. Essa menina parou de falar. A partir desse momento que o pai foi assassinado, ela parou de falar, ela parou de interagir socialmente, ela só ficava agarrada com a mãe, não queria ficar com mais ninguém, com nenhum outro adulto. Chegou na época da escola, com 4 anos, ela ainda não falava, não queria ficar na escola. Então, todo esse comportamento desajustado dessa menininha foi para se proteger, para se defender, para ela se adaptar e para ela sobreviver diante daquela tragédia, né? E eu quero dizer para você o seguinte, não tenha vergonha da sua história, não tenha nenhum tipo de constrangimento de mostrar a sua história, de revisitar a sua história, porque ela é a sua raiz, ela é o seu principal recurso de transformação. Olha, gente, gosto muito das metáforas, né? Vamos pegar uma árvore. Uma árvore, ela só fica vigorosa e frutífera se a raiz dela estiver saudável.
Outro dia eu estava passeando, fazendo caminhada no Parque da Lajinha e vi uma árvore tombada, uma árvore grande, grossa, de caule grosso, e vi que ela tombou com raiz e tudo, com a terra. E aí eu cheguei perto para verificar, até fotografei, ainda não tive tempo de fazer um post com isso, que no dia eu fotografei pensando em fazer uma postagem, de que aquelas raízes estavam muito superficiais. Aquelas raízes não estavam saudáveis, as raízes estavam com broca. Então, por isso que deu uma ventania e aquela árvore não aguentou. A raiz não suportou o peso da árvore e tombou com terra e tudo, com raiz, ficou tudo exposto lá. Então, você não precisa ter vergonha, ter constrangimento de fazer contato com a sua história, de revisitar a sua história, porque a boa notícia é que você não precisa ficar fugindo do seu passado. O fato de você ter marcas da infância, como todo mundo tem, não significa que você está condenada, que tem uma sentença sobre a sua cabeça dizendo que você tem que repetir esses padrões. Não há uma sentença sobre a sua cabeça dizendo que você tem que levar esses problemas para frente, levar esses problemas para outras gerações. Se você parar para entender onde na sua história teve origem a sua ferida emocional, o seu trauma, o seu comportamento distorcido, o seu conflito, você parar para identificar, né, primeiro investigar, identificar e depois ressignificar, você vai acessar uma cura poderosa. A sua história de vida é um roteiro, é um mapa para o psicoterapeuta, para ele encontrar a raiz do seu problema, para ele encontrar a origem do seu problema e ali fazer uma ressignificação e trabalhar a cura. Então, a sua história é esse roteiro, é esse GPS para o psicoterapeuta, é o fio guia, é o fio que o psicoterapeuta vai acompanhando, até encontrar aqui um nó, encontrar um problema, encontrar o conflito, encontrar a experiência conflitante que você viveu, que gerou aquele desconforto, que gerou aquele comportamento disfuncional. Mas, na verdade, como eu disse, você tem que estar disposta a expor essa história, a abrir essa história, abrir esse livro. Então, como eu estava dizendo para vocês, geralmente quando uma cliente vem à psicoterapia, seja homem ou mulher, quando ela vem à psicoterapia, ela traz uma queixa atual, ela traz uma queixa de hoje. Eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com insônia, eu estou com procrastinação, estou bloqueada, não consigo avançar na minha vida amorosa, profissional, familiar, ou então uma queixa de relacionamentos atravancados, disfuncionais, relacionamentos mal sucedidos. Então, gente, quando uma cliente chega com esse sintoma atual, a psicoterapeuta tem o dever de olhar além do sintoma, olhar o que está por trás do sintoma. Porque, como eu disse, isso que a cliente traz é só a ponta do iceberg. O que a cliente fala, o que a cliente verbaliza, o que ela traz de queixa é só a ponta do iceberg. Então, a psicoterapeuta tem a obrigação de explorar, junto com a cliente, as origens das suas crenças, dos seus comportamentos, dos seus padrões, dos seus medos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e olhar também, investigar a maneira como a sua família de origem contribuiu para tudo isso aí. Porque, geralmente, as marcas se fazem na vida de uma criança na primeira infância. É o período mais propício a fazer marcas negativas ou positivas na vida de uma criança é entre o ventre, 0 e 7 anos de idade. O que acontece depois de 7 anos de idade, geralmente é repeteco do que já aconteceu de 0 a 7 anos de idade. Então, a família de origem tem muita influência nisso, que de 0 a 7 anos de idade, a família convive muito, a criança ainda convive muito com a família, depois vai saindo aos poucos, vai para a escola, etc. Então, o que aconteceu na sua infância não fica restrito à infância. Engana se você pensa que aquilo que aconteceu na sua infância ficou lá atrás. Pôs uma pedra, morreu o assunto. Não é assim. Tudo que você viveu, seja positivo ou seja negativo, vai servir de repertório emocional para a sua vida adulta. A forma como você reagiu diante dos problemas na infância vai ser a mesma forma que você vai reagir agora na vida adulta.
A maioria dos padrões nocivos e frustrantes encontrados nas pessoas é vícios, como eu já disse, comportamentos desajustados, compulsões, etc., tem origem em feridas da infância. A psicoterapeuta vai pesquisar o nó, a origem está lá na infância. Então, entender a sua ferida emocional, entender onde ela começou e os padrões destrutivos que ela vem trazendo para a sua vida a longo prazo, vai ajudar você a lidar com conflitos e com comportamentos que hoje perturbam a sua paz. Os exemplos são, a lista é muito grande de exemplos, de pessoas que têm dependência química, que têm dependência emocional, pânico, medo, fobia, angústia, tantas queixas, né? Então, pense no seguinte, a sua família de origem tem muito a revelar. Procure saber informações sobre a sua família de origem. Olha, deixa eu contar para vocês. Meu pai já faleceu, então eu não tenho como obter informações através dele. Minha mãe está viva ainda, mas ela já está com a demência instalada, ela tem Alzheimer e Parkinson, e eu não consigo mais, ela não consegue mais se lembrar desses detalhes de muito tempo lá atrás, né? Então, eu precisava, para minha própria terapia, eu precisava dessas informações, de como foi a minha gestação, como foi a gestação em que minha mãe estava me esperando, se eu fui uma criança esperada, desejada e planejada, ou se eu vim por descuido, enfim, não consegui obter essas informações da minha mãe. Então, o que eu fiz? Eu liguei para uma irmã da minha mãe, a irmã mais nova dela, que ainda está com a cabecinha boa, e pedi informações para ela. Falei, tia, eu estou precisando dessas informações aqui para minha terapia, para eu desagarrar da minha terapia. Eu preciso de descobrir qual a origem da minha ansiedade, por exemplo. Eu quero descobrir. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, através dessa tia, eu obtive muita informação sobre a minha infância, sobre o período que minha mãe estava recém-casada, sobre o nascimento do primeiro filho, que foi meu irmão, depois o meu nascimento, que eu fui a segunda da família. Então, foi fantástico conversar com a minha tia para obter essas informações. Eu sei que nós ficamos no telefone, acho uns 50 minutos, conversando sobre esses tempos aí para trás, né? Então, gente, é na sua família de origem que está a base de como você se relaciona com os outros, como você se relaciona consigo mesma e como você se relaciona com os acontecimentos, com o mundo ao redor, né? E o pai e a mãe são as pessoas que mais modelam os nossos comportamentos, que mais moldam os nossos comportamentos, né? Os comportamentos dos filhos. Depois vem os professores ou outros adultos que têm contato com a criança, tipo vovô e vovó, madrinha, uma babá, aqueles adultos que prestam atenção, cuidado às crianças. Então, os seus primeiros relacionamentos são com a mãe, primeiro com a mãe, e depois é que entra o pai, porque quando o bebê nasce, ela só reconhece a mãe, o peito, o colo, o cheiro da mãe. Depois de alguns meses, ela vai começar a reconhecer o pai. Então, os seus primeiros relacionamentos, que é com mãe e pai, sejam eles marcados por presença, por carinho, por afeto, ou por ausência, por negligência, por escassez, por superproteção, eles vão influenciar a sua maneira de se portar no mundo, a sua maneira de estar no mundo. Eles vão influenciar quase tudo na sua vida de hoje. Olha, eu ainda não conheci, ainda não entrou no meu consultório nenhuma pessoa que não tenha algum tipo de ferida emocional. Não conheço nenhuma pessoa que possa dizer, minha ficha está limpa, estou zerada. Não tem, gente. Não tem. Pode ser que a pessoa não se lembre. Aí é diferente, é outro papo. Mas que tem, tem. Se pesquisar, a gente descobre, a gente investiga e descobre. Então, se você só prioriza cuidar do que você está sentindo hoje, da depressão, da insônia, da angústia, da ansiedade, que é a ponta do iceberg, o seu sofrimento e o seu trauma não vão se resolver. Cuidar só do sintoma de hoje é a mesma coisa que colocar um band-aid numa ferida infeccionada, sem limpar, sem tratar a ferida. Minha voz está falhando um pouco, porque a gripe está querendo me pegar. Então, não adianta você colocar um band-aid em cima de uma ferida infeccionada sem tratar a infecção, porque não vai resolver o problema, tá? Então, não importa o quanto você tenta fugir ou evitar o seu passado doloroso.
é ali que está a chave da sua cura. Existe ali dentro, no seu passado, no seu histórico, uma resolução interior que deve acontecer para você se curar e que só você pode fazer, só você pode acessar esse lugar lá do seu passado, onde está enraizado o seu conflito, o seu comportamento disfuncional. Então, a primeira coisa que você precisa é entender e se conscientizar que as feridas emocionais adquiridas na sua história têm um forte domínio sobre você. Tá claro isso, gente? Ficou claro esse conceito que eu quis trazer aqui para vocês? Que as suas feridas emocionais foram causadas por alguma coisa que aconteceu na sua história. Quero que vocês compreendam, quero que vocês saiam dessa live de hoje com a compreensão, com a consciência ampliada de que as feridas emocionais adquiridas na sua história têm uma forte influência sobre a sua vida hoje, tá? Medo de escuro, tem gente que tem medo de... Eu tenho conhecidos que, adultos, mais de 50 anos de idade, que não conseguem dormir no escuro, tem que dormir de luz acesa. Qual a origem disso? Isso tem uma origem lá no passado, tem uma origem lá na história da pessoa, né? Medo de cachorro, medo de chuva, pavor de chuva. Nossa, tem muita coisa escondida aí nas histórias das pessoas. Então, eu vou citar aqui as 5 feridas mais comuns. Talvez esse assunto das feridas seja um assunto para outra live, mas é tanto assunto que na verdade, dá para fazer uma live para cada ferida emocional. Eu vou falar 5 principais aqui, tá? Olha, então as principais que a gente encontra são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Essas são as, digamos assim, as feridas maiores, as feridas mais impactantes na vida da pessoa. E tem pessoas que às vezes vão identificar até mais de uma ferida na vida delas, e está tudo bem com isso, a gente trabalha com as duas, né? Não tem problema se você identificar mais de uma ferida, pode acontecer sim, né? Então, nomear as suas feridas, reconhecer que você tem feridas emocionais, é um passo muito importante em direção à sua cura. Se você não quiser mais repetir os seus sintomas, se você não quiser mais ficar levando esse desconforto, essa dor emocional para frente, se você não quiser repetir mais esses padrões disfuncionais de comportamento, você terá que prestar atenção nesse trabalho de cura, que consiste em investigar, fazer uma investigação na sua história, identificar a ferida ou o trauma e ressignificar. Ressignificar vai trazer um novo olhar sobre aquele acontecimento, um olhar positivo, um olhar que vai fazer sentido para você e vai tirar você daquele lugar, vai tirar você daquela repetição, daquele padrão disfuncional. Você não pode ignorar a sua dor e você não pode ficar só tentando negociar com ela, adiando, julgando para depois, e depois eu faço, e depois eu vejo, depois eu cuido. Eu sei que dói, muitas feridas, muitas histórias, muitos momentos da nossa história, quando a gente olha para eles, dói muito, dói muito. Mas eu digo para vocês o seguinte, é para doer uma vez só e depois não doer nunca mais. É claro que a terapeuta não vai ficar mexendo na sua história, na sua ferida, cutucando na sua ferida, todas as sessões, em todas as vezes que você for lá na psicoterapia, né? Tem um trabalho, tem um processo, tem ferramentas, tem técnicas específicas para acessar a ferida, investigar, identificar, e tem técnicas para fazer a ressignificação também. E olha, não tem caminho, não tem possibilidade de você fazer mudança na sua vida e se curar se você estiver negando ou evitando a sua ferida emocional, a sua dor, o seu sofrimento. Quando eu falo aqui de olhar para o passado, falo que a família de origem teve muita influência na sua história, na forma como você se apresenta hoje, quando eu falo que o pai e a mãe são as pessoas que mais moldam o comportamento dos filhos, eu quero deixar claro, gente, que não se trata aqui de trazer esse assunto para fazer um julgamento dos que os pais fizeram, para julgar o que a sua família de origem fez e condenar e jogar pedra, né? Em se tratando de pais, de avós, de família de origem ou de professor, qualquer outro adulto que tenha tido influência na sua vida, a gente não está aqui para jogar pedra, para julgar e condenar, não. A sua história vai ser visitada para nós entendermos o contexto onde a ferida foi criada. A gente precisa de entender o contexto.
Se você sofre um traumatismo na perna, por exemplo, no braço, e vai correndo lá para o hospital, o médico que te atende lá na emergência, ele vai fazer uma opção de perguntas. Se você levou tombo, se você cortou com algum objeto cortante, se você levou um tiro, se você caiu, se alguma coisa pesada caiu em cima de você, o médico vai investigar em quais circunstâncias se deu aquela ferida na sua perna, no seu braço, ou seja onde for, né? Então, nós precisamos visitar a sua história para entender isso, entender o contexto onde a ferida foi criada, onde aquele machucado foi criado, e, a partir dali, promover a cura, tomar as providências para que aquela ferida seja curada. Mas, então, o acesso que a gente faz a essa ferida, a forma como a gente cuida dessa ferida, é com todo cuidado, é com toda consideração, é com boa vontade, com compaixão, com amorosidade. E lembre-se do seguinte: os seus pais, seus avós, os professores, todos os adultos que cuidaram de você, eles também têm uma história por trás deles. Muitos de nossos pais e avós, vieram de famílias também muito falhas, muito disfuncionais, muito desajustadas, desestruturadas, desequilibradas. E essas gerações passadas desajustadas moldaram os nossos avós, os nossos pais, e isso foi sendo trazido de geração em geração, né? Então, a gente não pode também cobrar dos nossos pais o que eles não tinham para dar. Eles nos deram o que eles tinham para oferecer. O que eles tinham, eles nos deram. Se eles não deram mais do que a gente precisava, além daquilo que eles deram, é porque eles não tinham para oferecer. Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então, o que importa para o caminho da autocura é a sua abertura, a sua disposição para explorar a sua história, mas não é explorar no sentido assim negativo da palavra, é no sentido assim de quem está procurando um tesouro, de quem está entrando numa caverna escura, mas que ali dentro você vai encontrar uma chave, ali dentro você vai encontrar um tesouro, ali dentro você vai encontrar um recurso que vai tirar você desse lugar que você está hoje, da ponta do iceberg, né? Da depressão, da ansiedade, do pânico, da angústia, da insônia e etc. Então, é preciso você ter disposição para sentir, para olhar para a sua história. Pode ser difícil de ver, pode ser difícil de aceitar, de engolir que aquilo aconteceu, pode ser difícil de reconhecer, mas é necessário que você cuide bem de si mesma e olhe para a sua história com amorosidade e sem julgamento. Olha, não é para olhar para a sua história com um olhar com a lente do julgamento, né? Para poder condenar e sentenciar, porque meus pais fizeram isso, eles são culpados, tinha que ter feito desse outro jeito, não sei o quê. Não é essa a finalidade. É preciso olhar para essa história com amorosidade, sem o óculos do julgamento, com neutralidade, e lembrando sempre que seus pais também foram crianças, seus pais também vieram de sistemas familiares desestruturados e falhos, que moldaram o caráter deles, e eles acabaram reproduzindo isso para gerações seguintes. Olha, eu creio que você está aqui nessa live, mas se você veio, é porque você está procurando algo. Você não está aqui de paraquedas, você não caiu aqui de paraquedas. Você carrega alguma coisa com você que precisa da sua atenção. Quando eu coloco o título lá, sua cura está na sua história, se você se conecta com aquele título, você vem. Por que você vem? Porque você está em busca de algo, está buscando respostas. Você está ou não está buscando respostas? Então, eu sei por que você está aqui. Eu sei por que você está aqui. É porque você está cansada do fardo que você carrega, do peso. Você está cansada de arrastar essa dor emocional para todo lado que você vai. Onde você vai, ela vai atrás de você. Se você vai para o trabalho, ela vai. Se você vai passear, ela vai. Se você vai dormir, ela vai. Então, você está cansada desses padrões de comportamento extenuantes com os quais você se defronta todos os dias. Você está cansada das suas tentativas bem intencionadas, porém ineficientes, frustradas. Eu sei que você está tentando. Eu imagino que você está tentando se curar. Eu imagino que você está tentando se livrar de padrões de comportamento disfuncionais. Mas sua tentativa é bem intencionada, mas não está surtindo efeito, não está produzindo fruto.
Então você precisa encontrar o caminho, e o caminho está na sua história, como eu disse, né? E lógico, você não vai fazer isso sozinha, você não vai acessar a sua história sem saber como, sem saber para quê, sem saber como conduzir, sem saber como fazer a ressignificação. Para isso você precisa de ajuda profissional. É um profissional que vai te conduzir nesse percurso aí, em voltar na sua história e te trazer uma ressignificação, te trazer uma resolução, te conduzir nessa resolução interna. Por isso que a gente usa essa palavra autocura. Essa palavra autocura significa que você mesmo vai fazer a sua autocura, mas não é sozinha. O psicoterapeuta vai precisar te dar as ferramentas. O psicoterapeuta vai te dar as ferramentas, vocês juntos vão encontrar a chave e vão encontrar a fechadura certa para poder colocar essa chave e abrir essa porta da liberdade aí para você, né? Não é sozinha que você vai conseguir isso, não. Pode até conseguir, mas não é praxe, não é comum isso acontecer. Então, eu quero dizer, você que está aqui comigo hoje, que eu vejo você, eu acolho e abraço a sua história, e acho que você é uma pessoa muito corajosa de estar aqui hoje ouvindo esse assunto, porque eu acredito que você quer mexer na sua história, eu acredito que você quer melhorar a sua saúde emocional. Nós sempre temos coisas para melhorar na nossa saúde emocional. Olha, gente, eu já fiz N processos de terapia, já perdi a conta. Eu faço, termino, daí a um tempo eu identifico uma outra coisa que precisa ser trabalhada, aí eu volto para a terapia, e eu já fiz terapias assim de abordagens diferentes, né? Agora eu estou passando pela terapia do método TEPM, que é o método no qual eu estou me especializando, que é TEPM, quer dizer, terapia para mulheres, um método específico para mulheres, uma psicoterapia mais breve, mais focada, em 10 sessões a cliente já tem um alívio fabuloso dos seus sintomas, já sai com uma outra perspectiva, já sai com uma outra visão, já sai cheia de energia, de vitalidade e de novas formas de comportar, de sentir, de ver, de perceber, tá? Então, explorar a sua história é um passo corajoso e incrível na sua jornada de cura, tá? Não se negue a fazer isso. Eu estou aqui, se você precisar, para caminhar com você nessa travessia, nessa trajetória. E eu digo a você, não aceite menos, não aceite uma vida medíocre, não aceite uma vida mais ou menos, né? Nós fomos criadas para a abundância, nós fomos criadas para a grandeza, nós fomos criadas para a felicidade, e não temos que nos conformar com menos do que isso.